Olá, meu nome é Luiz Sérgio Oliveira, sou professor da Universidade Federal Fluminense, Niterói, e vou apresentar aqui a comunicação Palimpsesto de Terra Arrasada, Morro do Castelo, gentrificação e a intervenção de Guga Ferraz. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar os organizadores do 32º Encontro Nacional da ANPAP, em especial os representantes do Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte, assim como os pareceristas, que ajudaram a colocar de pé esse encontro nacional. Eu começo lendo o resumo desse trabalho, para que, de alguma maneira, a gente possa situar aqueles que nos veem e que nos ouvem. Amparado em estudos do urbanismo crítico, da história das cidades, da arte e da arquitetura, em articulação com o conceito de palimpsesto aplicado à evolução urbana, este artigo visa investigar a intervenção urbana de Guga Ferraz, intitulada Até onde o mar vinha, até onde o rio ia, 2008-2014, como resposta às transformações urbanas que alteraram as feições da cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, notadamente aquelas implementadas pelos prefeitos Pereira Passos e Carlos Sampaio, que acarretaram no arrasamento do Morro do Castelo, no centro da cidade. As intervenções urbanas têm sido uma prática corrente na cidade do Rio de Janeiro, assim como em muitas cidades pelo mundo afora. A cada nova intervenção, muito se perde daquilo que caracterizava a cidade. Em pouco mais de um século, falando especificamente do Rio de Janeiro, morros desapareceram e aterros surgiram, alterando o perfil topográfico da cidade. Para as populações que habitavam os morros, esses morros que foram arrasados, invariavelmente, essas populações eram empurradas em direção aos subúrbios ou para habitações ainda mais precárias em encostas de morros remanescentes na região central da cidade. De acordo com Maurício de Abreu, os morros situados no centro da cidade, Morro da Providência, Morro de São Carlos, Morro de Santo Antônio e outros, até então pouco habitados, passaram a ser rapidamente ocupados, dando origem a uma forma de habitação popular que marcaria profundamente a feição da cidade do Rio de Janeiro, neste século, no caso, o século XX, a favela. Portanto, as políticas e ações que acabam por suprimir os direitos à cidade e à cidadania a determinados segmentos sociais não começaram em um nosso passado recente, como, por exemplo, a partir das grandes obras do começo da década de 2010. Ao contrário, os privilégios e as exclusões têm frequentado as práticas de remodelação e de reconfiguração dos espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro, desde pelo menos 1808. O Morro do Castelo estava localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro até a década de 20, numa região que hoje é conhecida como Esplanada do Castelo. Uma parte do morro foi suprimida ainda na primeira década do século passado para a construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Com isso, o morro passou a ter outro limite na sua extensão, às costas da Biblioteca Nacional e da Escola de Belas Artes, segundo Cláudia Paixão. Aqui a imagem da Esplanada do Castelo, que surgiu com o arrasamento do Morro do Castelo. Podemos ver ao fundo a Praça 15 em uma foto de Augusto Malta. Já nessa segunda imagem, a gente tem aqui o início do monte do Morro do Castelo,
já no governo de Carlos Sampaio, em 1921, tendo à direita justamente os fundos da Biblioteca Nacional. Essa rua que se abriu aqui, aos fundos da Biblioteca Nacional, é hoje a Rua México. Para a abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, foram demolidas 2 ou 3 mil casas, muitas com famílias numerosas, segundo abril de 1997. Era preciso acabar com a noção de que o Rio de Janeiro era sinônimo de febre amarela e de condições anti-higiênicas e transformá-lo, o Rio de Janeiro, num verdadeiro símbolo do novo Brasil, de acordo com Maurício de Abreu. Embora o Morro do Castelo tenha sobrevivido ao Bota-fora de Pereira Passos, na primeira década do século XX, já estava condenado ao desaparecimento. O prefeito Carlos Sampaio, ainda em 1920, decretou a demolição do morro. A população pobre que nele residia foi transferida para outras áreas distantes da suntuosidade da Avenida Central. Os destroços, terra, pedras e entulhos, do desmonte do Morro do Castelo, que chegava próximo aos fundos da Igreja de Santa Luzia, foram utilizados para dar seguimento às obras iniciadas por Pereira Passos na conjunção entre as Avenidas Central e a Avenida Central e a Avenida Beira-Mar. Aqui uma imagem do Morro do Castelo, tendo à frente a Igreja de Santa Luzia e ainda à frente o mar com a praia de Santa Luzia. Foi aproveitada a pequena distância do material escavado no Morro do Castelo para sua deposição no mar, ao longo da praia de Santa Luzia e da Enseada da Glória. Assim, a cidade perdia uma de suas praias, via o mar recuar e deixar de bater nas bordas da igreja de Santa Luzia, empurrando para longe as linhas do encontro do mar com a cidade, de acordo com Paixão 2008. Aqui, a igreja de Santa Luzia, o mar batendo à beira da igreja, uma foto que compõe a coleção brasiliana fotográfica da Biblioteca Nacional. O projeto de intervenção urbana de Guga Ferraz, até onde o mar vinha, até onde o rio ia, visa recuperar exatamente essa linha de encontro da cidade com o mar no plano do simbólico do sensível. Você sabia que o mar chegava até aqui? Indaga o artista Guga Ferraz. Como podia o mar chegar até aqui? Afinal, onde há pouco mais de um século se tinha o mar batendo em nossos pés, hoje não mais se vê o mar. Eu imagino a violência que foi com a cidade, a derrubada do Morro do Castelo e o empurrar do mar para lá, para distante. Uma citação do próprio Guga Ferraz. Quase 100 anos depois, Guga respondeu ao arrasamento do Morro Castelo e ao aterramento da praia de Santa Luzia com a recuperação da antiga linha do mar, redesenhada com sal grosso. Questionado se o uso do sal grosso à porta da igreja de Santa Luzia faria alguma referência à cultura religiosa, o artista afirmou que o mar chegou até aqui e foi embora, e o que ele deixou foi um rastro de sal seco. Isso tem a ver com o mar estar ressentido. Como quer dizer, isso aqui era meu. Aqui uma imagem da linha de sal grosso que o artista fez na porta da igreja. E aqui já um desdobramento, uma segunda versão do trabalho em frente ao passeio público, um pouco mais adiante no centro da cidade. Essa pesquisa foi parcialmente financiada com recursos do programa de bolsas de pesquisa de produtividade, bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, e aqui fica registrada as referências que foram utilizadas nesta apresentação. É isso. Obrigado.